Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah, o único que não tem parceiro, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E sejam bem-vindos mais uma vez às nossas aulas sobre o Salat. Na aula passada apresentamos o capítulo da abertura em forma muito lenta para facilitar a memorização. Hoje, inshallah, vamos aqui apresentar duas passagens do Alcorão que servem para acompanhar com a Surat Al-Fatiha, com o capítulo de abertura, nos Salat. É assim, é que em todas as orações obrigatórias, nas primeiras duas unidades, nos primeiros dois rakates, a Surat Al-Fatiha é acompanhada de uma curta sura do Alcorão ou de um trecho, de alguns versículos do Alcorão. É muito importante notar este ponto. Normalmente, os nossos sheikhs, quando ensinam alguém a fazer o Salat, quando chegam nesta fase de fazer acompanhar a Surat Al-Fatiha com uma passagem do Alcorão, normalmente eles escolhem uma sura curta, como por exemplo, Qul Huwallahu Ahad ou Inna A'tainaka. O que eu quero fazer é um pouco diferente, mas não sai da linha. O que você deve perceber é que no Salat, depois da Surat Al-Fatiha, quando estamos em oração obrigatória, nas primeiras duas unidades, porque o Salat pode ser de 4 unidades, pode ser de 3 e pode ser de 2 unidades. Vamos detalhar isso depois, inshallah. Nas primeiras 2 unidades, não se lê simplesmente a Surat Al-Fatiha, acompanha-se com uma passagem do Alcorão. Esta passagem pode ser uma sura curta, como é habitual, daquilo que aprendemos dos nossos sheikhs, e pode ser uma certa passagem do Alcorão, no mínimo 3 ou 4 versículos. O que interessa é que esta passagem que você vai escolher para fazer acompanhar com a Surat Al-Fatiha tenha um sentido. Comece dizendo algo e termine em uma mensagem completa. Tanto termine num trecho onde a mensagem se completa. Então, o que vamos fazer hoje, eu vou escolher os primeiros 4 versículos do capítulo 37, Surat As-Saffat, como uma passagem que você vai usando na sua oração, acompanhando com a Surat Al-Fatiha. E depois vamos escolher os últimos 3 versículos desta mesma sura, deste mesmo capítulo 37, para você fazer acompanhar com a Surat Al-Fatiha na segunda unidade. Na segunda unidade, o que nós chamamos de segundo rak'ah. Então, a primeira passagem é a seguinte. Depois de você ler a Surat Al-Fatiha, e nós adiantamos que antes de ler a Surat Al-Fatiha, você deve dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Depois da Surat Al-Fatiha, aí você não precisa dizer de novo A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Apenas diz Bismillahir Rahmanir Rahim e continua com a passagem do Alcorão que você escolher. É claro que você está livre, se quiser, de memorizar qualquer parte do Alcorão e fazer acompanhar com ela a Surat Al-Fatiha. Mas neste caso, você lê Surat Al-Fatiha, depois de dizer Amin, vai ler a seguinte passagem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Was-saffati saffa. Was-saffati saffa. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا
فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد. Esta é a primeira passagem, é o primeiro trecho que escolhemos a partir do capítulo 37. O segundo trecho com que você vai fazer acompanhar a Surat Al-Fatiha na segunda unidade é Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa salamun alal mursalin. Wa salamun alal mursalin. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Na prática, o que vai acontecer é o seguinte. Estamos na primeira unidade. Depois de Allahu Akbar, aí você lê Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. Esta é a primeira unidade. Na segunda unidade, o mesmo. Assim que você levanta lá de baixo e fica em pé. Allahu Akbar. Aí diz Bismillahirrahmanirrahim. Na segunda unidade já não é preciso repetir A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vai direto para Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Daí você diz de novo Allahu Akbar e vai para a genuflexão. Esta seria a aula de hoje, inshallah. O que mais nos interessa aqui é saber que nas orações obrigatórias, nas primeiras duas unidades, o capítulo da abertura se faz acompanhar com uma outra passagem do Alcorão. Esta passagem pode ser em forma de um capítulo curto, como os últimos capítulos do Alcorão, a maior parte deles são curtos, ou você pode escolher um trecho que você quiser do Alcorão. Só que aí é necessário saber que este trecho transmite uma mensagem completa. De onde você começa até onde você termina, tem que existir um sentido que não deixa a pessoa perplexa, que não deixa a pessoa sem, portanto, perceber. Em seguida, importa-nos nesta palestra dizer que nós temos 5 orações obrigatórias. Isso você já sabe.
5 orações obrigatórias. A primeira oração dessas 5 é a oração do meio-dia. Meio-dia quer dizer aquela oração que nós fazemos depois do sol chegar no meio do horizonte. Esta oração chama-se al-Dhuhr e nós teremos uma aula específica para este tema. Apenas estou a adiantar para fazer acompanhar com esta palestra, para esclarecer as coisas de melhor forma, inshallah. Salat al-Dhuhr é a primeira oração. Ela é composta de 4 unidades de oração. A segunda oração é o Salat al-Asr, o Salat do entardecer, o Salat da tarde. Também é composta de 4 unidades. A terceira oração é a oração do Maghrib, após o pôr do sol. É composta de 3 unidades. A quarta oração é a oração da noite, Salatul Isha, é composta de 4 unidades. E a última oração, ao contrário do que muitos pensam, a última oração é a oração da alvorada, Salatul Fajr, a oração da madrugada. Muitos pensam que é a primeira oração, mas não é a primeira oração, é a última e é composta de 2 unidades. Estas orações podemos encontrar em ordem no Alcorão, no capítulo 17, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi layli wa Qur'an al-Fajr. Veja que a última oração mencionada é o Salatul Fajr. E na prática, quando o anjo Gabriel veio ensinar o profeta Muhammad a orar na prática, começou com a oração do Dhuhr, não veio de madrugada. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Aqimi salata, estabeleça a oração liduluki shamsi, quando o sol se inclina, ou seja, quando ele chega no meio do horizonte e se inclina. Essa inclinação tem muito significado. Nós vamos explicar quando chegarmos na fase de, portanto, detectarmos a entrada e a saída de cada salat. Então Allah diz: começa o salat, estabeleça o salat com a inclinação do sol até que apareça a escuridão da noite e, ultimamente, estabeleça a oração da madrugada, portanto, a oração do Alcorão. A oração do Alcorão representa aqui a oração do Fajr. Então, terminando por aqui, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite a prática do salat e que o salat seja a nossa primeira coisa, a coisa que nós damos prioridade acima de tudo. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.